A resolução fala que o Brasil está ligado ao Ursal, foi um país fundamental na integração da América Latina, e depois, à medida que a resolução vai sendo construída, você vai vendo que o Brasil vai perdendo a sua identidade nacional, e essa identidade vai sendo diluída no que ele vai chamar de processo de integração à América Latina. Então, o Brasil começa como um país com uma identidade própria. No final da resolução, os BRICS e a Ursal, até a palavra América Latina desaparece. Preste atenção a isso. Na página 5, eles querem aprofundar as mudanças que o Lula começou. E eles querem tornar o Brasil integrado à América Latina. Então, isso equivale a dizer que todo o governo da Dilma Rousseff não é um governo que vai governar, nem tampouco o governo do Lula, não foi o governo que governou focado no Brasil. Foi um governo que governou focado na integração do Brasil neste projeto. Então, ele preparou a economia do país, a sociedade, a cultura, tudo tendo um norte. E o norte nunca foi permanecer dentro da fronteira nacional. O norte foi sempre destruir a fronteira nacional para construir uma outra coisa. Só esse tema aqui, ó, para atingir os objetivos de integrar o Brasil na América Latina. Olha a frase. É preciso enfrentar e superar obstáculos. A regressividade do sistema tributário. Entenda o seguinte. Para eles, é um problema diminuição de carga tributária. Sabe por quê? Porque uma característica básica e ordem que veio do início da Rússia para implantar o comunismo, você vai ampliando a carga tributária aos poucos. Aos poucos. À medida que você vai ampliando a carga tributária aos poucos, o que você vai fazendo? Você vai estrangulando o capitalismo e as pessoas que produzem, o empregador. O aumento progressivo da carga tributária visa exatamente destruir a propriedade privada, porque também é uma ordem de Marx, a destruição da propriedade privada. Eles chamam de definição da função social da propriedade. Vão rever a Constituição Federal para a definição da função social da propriedade. Não acreditem em nada quando eles colocam a palavra social na frente. Direito social, justiça social, saúde social, todas essas porcarias sociais. É o controle do Estado por trás. Eles não admitem mais que você seja dono do seu apartamento, do seu carro, da sua moto, da sua casa, nada. Da sua fazenda, nada. Só que eles não vão fazer como eles fizeram na Rússia, entrar e tomar a sua propriedade, não. Há tanto imposto, tanto, que chega um momento que você não dá conta mais de pagar. Você quebra. Eles têm que combater o capitalismo internacional. Se eles vão combater o capitalismo internacionalmente, veja que isso é programa. Nós vamos combater o capitalismo internacionalmente. Nós vamos combater a influência do pensamento conservador. É meta. Nós vamos combater a corrupção que degenera o sistema político brasileiro. Qual corrupção? A endêmica. Eles não querem mais nenhum corrupto que roube para favorecimento próprio. A única corrupção que eles vão admitir é a sistêmica. E a corrupção sistêmica é um meio, é um método da KGB para roubar dinheiro do Brasil para financiar o comunismo. É por isso que tem que dar o nome correto. Comunismo. Não existe corrupção. A corrupção brasileira é para financiar um projeto comunista. O Eduardo Cunha é um corrupto? Claro que é, mas ele não é um corrupto sistêmico. É preciso diferenciar. Tem diferença. Todos os corruptos são iguais? Claro que não. O cara que rouba para ter um Porsche, agora, o cara que entrega o país para um governo mundial que quer destruir a humanidade, ah, não.
Não tem comparação. Página 6. Aqui nessa página, eles vão falar sobre o controle estatal da economia. Que a economia tem que estar submetida ao controle estatal. Custe o que custar, doe a quem doer. Está tudo dito, gente. Na página 7, eles vão falar que o Estado é outro Estado. Está virando o Estado totalitário do modelo russo. E aqui de uma forma aparente. O Estado tem que ser indutor da ciência, da tecnologia e da inovação. Se o Estado é que é o indutor da ciência, da tecnologia e da inovação, o Brasil, que já não tem nem ciência, nem tecnologia, nem inovação, passará a não ter nada. Né? Aqui eles falam, na página 8, em que o país precisa de instituir mecanismos efetivos de regulação financeira. Vai funcionar a máfia russa. Eles criaram o esquema da máfia russa. Você tem alguns empresários sob orientação do Estado. Buscar a reforma das instituições financeiras e uma nova regulação dos mercados internacionais. Veja que ele saiu do plano da América Latina e ele já foi para a esfera internacional. E aqui fala, combater a guerra cambial, que o mundo gira ao redor do dólar, guerra cambial. Além de criar a discussão de uma alternativa viável ao sistema financeiro mundial criado em Bretton Woods. Mais claro do que isso, meu Deus do céu, é impossível. Eles não admitem o capitalismo, é o projeto eurasiano puro. Puro. Eles vão criar uma nova moeda internacional. Para criar essa nova moeda internacional, custe o que custar, eles vão quebrar o país. Faz parte do projeto para criar a nova moeda, quebrar o país. Aí eles entram no cenário mundial. Então, eles falam, na virada do século XXI, especialmente a partir de 2007, tem duas linhas políticas que brigam pela hegemonia política, econômica e social no mundo. Eles estão perfeitamente cientes de que há duas linhas políticas. E eles sabem exatamente a qual linha política que eles pertencem. Então, essa linha política que destruir a outra, ela vai criar um novo capitalismo internacional. Mas vamos entender que está usando a mesma palavra, mas não significa capitalismo. É só a mesma palavra. E eles começam a falar dos países do hemisfério sul, portanto, os BRICS. Vocês sabem quem começou os BRICS? Fernando Henrique Cardoso. Não foi o Lula, não. A maior parte de toda a maldade construída no Brasil é projeto Fernando Henrique Cardoso. Ele é o grande cérebro. Não é o Lula, é o Fernando Henrique. Toda a perversidade saiu dele. Então, eles falam que tem que travar uma luta de poder entre as instituições internacionais. E olha a frase, e nisto se insere a substituição do G8 pelo G20, a articulação dos BRICS, a pretensão do Brasil e da Índia no assento permanente. Então, veja, ele já saiu do cenário do Brasil, passou pela América Latina, colocou o Brasil como fazendo parte da URSAL, né? Depois que ele inseriu o Brasil na URSAL, aí ele partiu para o projeto eurasiano em peso. E aqui na página 9, ele fala claramente que é um projeto internacional substituir o G8 pelo G20 com o protagonismo dos BRICS. Está dito. Aqui tem uma frase curiosa, que o capitalismo perverso internacional é o responsável pelas revoltas árabes.
o ISIS existe e o terrorismo islâmico por culpa do Ocidente. O capitalismo ocidental, responsável, que está matando o mundo islâmico de fome, é responsável pela criação do ISIS. É isso. Então aqui vocês vejam que ele já vai criando um outro alinhamento, que é o alinhamento do Grupo Eurasiano e do Projeto Califado Internacional. Porque o Lula se uniu aos 3 capetas do mundo. O grupo de Bilderberg, o Eurasiano e o Islã. São 3 projetos de hegemonia global. Os 3 grupos que lutam pela tomada do mundo, com agendas completamente distintas. O Lula achava-se muito inteligente e ele achou que poderia passar a perna nos 3 grupos que lutam pela hegemonia do mundo global. Isso dá uma dimensão do quanto o indivíduo é doido. Olha o que eles estão falando, hein? Olha o que eles estão falando. A esquerda dos países europeus, que tanto influenciou a esquerda mundial desde o século XIX, não conseguiu dar respostas adequadas à crise e parece capitular ao domínio do neoliberalismo. Por isso, há hoje, preste atenção a isso, há hoje um deslocamento geográfico de liderança ideológica da esquerda no mundo. Neste contexto, a América do Sul agora se destaca. Depois de ter passado por estagnação e forte inflação nas décadas perdidas, a esquerda mundial migra para a América Latina. Fidel Castro falou isso claramente no Foro de São Paulo. Nós estamos construindo aqui o que a Rússia perdeu no leste europeu. Está dito aqui na resolução. Neste cenário de crise mundial, qual é a crise? Qual é a crise, hein? É a crise da esquerda. Nesse cenário de crise mundial, cabe ao Partido dos Trabalhadores, bem como às demais forças de esquerda do Brasil e da América Latina, aprofundar seu compromisso com a outra visão de mundo e com o outro modelo de desenvolvimento, reafirmando a defesa da construção do socialismo. Então vejam vocês que na cabeça deles o socialismo não está construído. Claro que não está. O socialismo que eles desejam ainda não foi construído, não. Gramsci é uma etapa para eles chegarem lá. Então vocês começam a entender agora que quando eles falam em integração da América Latina, é para preparar a América Latina para o comando eurasiano. Para o comando eurasiano. Para preparar a América Latina para o comando eurasiano, eles têm que destruir as fronteiras nacionais. Para destruir as fronteiras nacionais, eles têm que acabar com o capitalismo local, com a cultura local, com tudo que é local. Você tem que destruir a cultura, matar os valores, matar qualquer valor de transcendência, porque só assim você consegue ter uma cultura hegemônica. Hegemonia é isso, sem diferença. Quando você pensa que o cara elabora um projeto, não precisa de ter diferença cultural, acabar com todas as culturas dos povos. Isso, claramente. Com essas palavras. As culturas são irrelevantes. As culturas, as religiões, não precisa de ter nada disso. Nós temos que ter uma civilização global. E é preciso entender o que significa isso. Nesse sentido, a integração latino-americana, especialmente da América do Sul, estratégico, que papel é esse? O papel de mudar o eixo da esquerda internacional, que ficava no hemisfério norte, mudar para o hemisfério sul. Os BRICS já é isso. Brasil, África do Sul, Índia, União Soviética, China. Está tudo no sul. Tudo. Ninguém sabe que a África do Sul é comunista. Né? Então, é a integração dos blocos comunistas.
É os BRICS que vai fazer esse gerenciamento. Aí ele entra nos desafios do momento. Então, os desafios do PT e do governo não devem ser vistos como exclusivamente econômicos, nem como restritos ao crescimento do país. Gente, o tempo inteiro essa declaração fala que o governo só faz sentido se ele estiver olhando para o Foro de São Paulo. Olha, mas não há dúvida disso. Tá? Então, a resolução, eles começam a falar, olha, para integrar o Brasil, a América Latina, entre outras coisas, você vai ter que mudar a estrutura do Estado. Então, o Brasil é uma república? Ele não pode ser uma república. Eles vão ter que começar a desmontar os poderes da república. Eles vão mudar o Estado. De modo que a PEC do parlamentarismo, projeto do senhor Aloysio Nunes, aqui, ó, ela é tão terrível, tão terrível, tão terrível, você não pensa que alguém propôs uma coisa dessa. Sabe um dos caras que assinou a PEC? Ronaldo Caiado. Apoia. Como ele assinou o projeto do voto em lista fechada. Na página 13, eles falam que eles têm que promover a reforma da política, a democratização dos meios de comunicação. O que é democratização? É o controle da mídia, a mídia sob controle estatal. Tudo que eles falam de democratização é controle. Leia, de hoje em diante, a palavra democratização por controle. Controle. Tá? Você vai começar a entender muito mais. A internet do Brasil vai sair da conexão internacional americana e vai passar para a mão da Rússia. Nós temos aí uns 2 a 3 anos de internet livre, entre aspas, ligado à americana. A hora que a internet, que eles terminarem de conectar os cabos que estão vindo via subterrânea, do BRICS Cable, acabou, esquece. A mídia e a internet brasileira, o controle da mídia será feito a partir da Rússia e a partir da China. Mesmo. A política externa do governo, do Lula e da Dilma, é completamente alinhada ao projeto eurasiano. Não só alinhada, como o Brasil é o cabeça do projeto, da execução do projeto, da implementação do projeto. É preciso entender que nas Américas, Cuba cumpre um papel e o Brasil cumpriria outro. Percebeu? Ô, gente, acabou. Isso aqui é a outra etapa da implementação e do fechamento real do Brasil. Todos os projetos não dependem da Dilma Rousseff, estão em tramitação na Câmara. Já existe a Ursal, já existe a Unasul, já existe os BRICS, já existe o BRICS Cable, já existe o Marco Civil da Internet, já existe tudo. Foi passando nas barbas e com o total apoio e conluio de todos os políticos brasileiros. Não tem um que salve.